Eu não fazia ideia que isso poderia vir a acontecer. Quando eu chego no trabalho, surpresa! E que eu tinha roubado na casa deles, não lembro o que, mas que eu tinha roubado. E que se eles não me mandassem embora, eu acho que eu conseguia tirar uns $400, se eu não me engano, em uma noite. Só que aí, gente, lá vai outro perrengue. Oi, gente, voltei pra continuar aqui mais um capítulo da minha história aqui nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Tô com a minha cachorra roncando aqui do lado, inclusive, tá? Caso você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você quiser entender melhor tudo que tá acontecendo, tudo que eu estou contando aqui, volte um pouquinho nesses dois últimos vídeos aqui pra você entender melhor, tá? Bom, gente, tava eu morando lá com a Roberta sozinha. Preciso tomar muito cuidado pra não falar o nome dela. Eu fico tentada, me segurando. E assim, gente, não interessa quem ela é, que é só um personagem. Essa história é a minha visão, é o meu sentimento, que é válido, porque eu vivi isso, tá? Então, assim, toda história tem os dois lados. Eu entendo que ela tem os sentimentos dela, que não me interessa a versão dela. Eu perdoo, eu sou grata por ela ter me incentivado a vir pra cá. Toda essa história aconteceu na minha vida dos últimos 10 anos, graças ao convite dela de vir, independente do que foi feito, do que ela fez depois, enfim, tá? Mas aí estava eu morando lá com ela e um clima muito ruim, né? Até que eu descobri, ouvi ela falar com outra menina no Brasil pra vir fazer a mesma coisa, né? E tirar vantagem dela pra pagar o aluguel e tudo mais. Eu falei, eu preciso sair daqui. Aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Não conhecia ninguém, só conhecia a Isabelle e ela tava na casa de um amigo, que o apartamento já era pequeno, ela tava dormindo na sala. E aí, nesse mesmo dia, eu lembro que ela pediu pra eu me esconder, porque o dono da casa ia receber o aluguel, né? Que a gente chama de landlord, a pessoa que recebe o aluguel, né? Que é o dono da casa. Ele ia passar pra retirar o aluguel e eu me recusei a me esconder. Eu falei, óbvio que eu sabia porque ela queria me esconder, que eu me escondesse, né? Ele não poderia saber que tinha alguém lá, num apartamento de um quarto, pagando o aluguel. Então, eu simplesmente resolvi ir embora. Eu falei, não dá pra ficar aqui, eu não acho que isso é de boa índole de se fazer. Bom, enfim, gente, peguei minhas coisas e fui embora, tá? Fiz minha mala, deixei minha chave lá, fui embora, bati na porta lá do amigo da Isa, falei, tem um lugarzinho extra aí pra mim também. E aí eu lembro que eu tava dormindo no closet dele, aí eu tava dormindo na sala, também era um apartamento pequeno aqui, tipo, foi muito legal que a gente acabou conhecendo umas pessoas que todo mundo se ajudava, sabe? E aí, eu sou muito grata, né, por essa pessoa também. Roberta ficou puta, né, ficou bem puta. Começou a ligar pra minha mãe, falar que eu tava me envolvendo com drogas. Começou a ligar pro meu ex na época, que eu namorava já há 4 anos. E ainda tava nesse relacionamento quando eu vim pra cá. E eu tava aqui, gente, literalmente há menos de um mês. Tudo isso aconteceu em menos de, tipo assim, eu fiquei morando com ela no máximo 3 semanas. E tudo isso aconteceu nessas 3 semanas. Então foi tudo muito rápido. E aí ela queria que eu voltasse pro Brasil. Meu voo era dali, sei lá, eu peguei um voo pra 2, 3 meses. Meu voo era daquele 1, 2 meses. E ela queria que eu voltasse pro Brasil, não queria que eu ficasse aqui e tal. Enfim. Quando eu chego no trabalho, surpresa! Meu gerente me chama, o meu gerente e as duas meninas que, né, trabalhavam lá também, que me treinaram. E eles foram muito delicados e muito empáticos comigo. Eles sabiam um pouco da minha situação, sabiam que eu tinha acabado de chegar, enfim. E sabiam como é que era a comunidade aqui, né, de alguns brasileiros, como eles agiam. E falaram que receberam uma denúncia no restaurante, ligaram anonimamente. Uma pessoa que falava muito bem inglês, ou seja, não era a Roberta, mas a Roberta pediu pra alguém ligar, dizendo que eu trabalhava de babá pra eles, e coisa que nunca tinha acontecido até então, eu não tinha trabalhado de babá ainda. E que eu tinha roubado na casa deles, não lembro o que, mas que eu tinha roubado. E que se eles não me mandassem embora, que eles iam fazer uma denúncia contra o restaurante. Então eu não vou entrar em detalhes que tipo de denúncia aqui, né? Mas... E aí, ou seja, eu não tinha o que fazer, eu não poderia prejudicar um restaurante inteiro, ficar pedindo pra eles me mandarem embora, enfim. Então eu cheguei na casa do amigo da Isa chorando, falando, gente, aconteceu isso e tudo mais. E eu fiquei muito triste. Né, óbvio que eu não esperava, era uma pessoa que eu conhecia desde o Brasil, do grupo da igreja, então, tipo assim, eu não fazia ideia que isso poderia vir a acontecer. Isso aconteceu. E faz parte da minha história. Olha quem resolveu acordar e aparecer aqui no vídeo. Oi, filha! Depois disso, eu nunca mais vi Roberta, tá? Nunca mais vi Roberta, não quis saber mais de Roberta, não, a minha vida andou pra frente, graças a Deus. Outros perrengues aconteceram, diferentes formas, com diferentes pessoas. E tá tudo bem também. Isa e eu continuamos amigas, que somos amigas até hoje. E como eu disse, né, eu sou grata. Sou grata por tudo que aconteceu na minha vida nesses 10 anos, os perrengues e as conquistas. Mas, olha só que bacana, como é bom a gente sempre ser muito honesta, a gente não deve nada pra ninguém. Eu aceitei a posição do restaurante, né, de que eu deveria sair, mas no dia seguinte me ligaram e falaram, volta aqui, volta aqui. E aí foi muito legal, porque eles falaram assim, olha, Andy, você às vezes cuida do nosso dinheiro aqui no caixa, a gente tem câmera, você nunca roubou nada, a gente não vai aceitar essa ameaça, porque pra gente não faz sentido, porque se você realmente tivesse roubado alguma coisa, teriam chamado a polícia.
eu não teria chamado a polícia, eu não teria ligado aqui pra te mandarem embora, né? Então não fazia muito sentido. Outras coisas assim também por trás, né, que, enfim, não vem ao caso, sobre o dono do restaurante e tudo mais, que ele era de muita importância na cidade, todo mundo respeitava muito ele, então pra ele essa ameaça também, né, enfim. Então voltei a trabalhar lá, consegui um emprego num outro restaurante, um restaurante americano. Depois o dono do restaurante brasileiro me perguntou o que eu queria pra continuar trabalhando lá todos os dias e não somente 3 dias na semana. Eu falei que eu queria treinar, que eu queria ser bartender, que eu não queria ficar como hostess, porque bartender realmente fazia mais dinheiro, né? Eu ganhava a hora, gente. Quando eu comecei aqui 10 anos atrás, como hostess, $10 a hora. E eu trabalhava de sexta, sábado e domingo, porque eram os dias mais busy. A gente fala, né, que são os dias mais movimentados. E eram dias que realmente precisava ter uma hostess ali, porque precisava de reserva, né? Nos dias normais da semana, podia ser uma pessoa que tava no bar, que viesse, né, na frente atender ou alguma coisa nesse sentido. Então eu não trabalhava todos os dias. E nesse dia eu falei pra ele, pra eu trabalhar aqui todos os dias, eu quero ser bartender. E aí ele falou, então as meninas vão te treinar como bartender. E eu comecei a fazer mais dinheiro. De sábado tinha uma festa, que era uma festa colombiana, que a gente trabalhava tipo até as 4 da manhã, então vendendo cerveja e tudo mais. E, obviamente, eu ganhava muito bem nessa noite. Eu acho que eu conseguia tirar uns $400, se eu não me engano, em uma noite. E aí, com isso, eu consegui alugar outro lugar pra morar. Eu e a Isabelle fomos morar juntas em um outro quarto, dividindo com um amigo nosso, que a gente conheceu depois. Ficamos morando lá um tempo com ele, também era uma bagunça, mas era engraçado. Aqui tem muitas au pairs, né? E aí, ele conhecia muitas au pairs na época, ele pegava geral. Gente, é cada história que vocês não fazem ideia. E aí, eu sempre algumas au pairs lá em casa. E às vezes eu chegava tarde, né, da festa colombiana, eu chegava em casa, não tinha nem lugar pra eu dormir, porque tava todo mundo dormindo lá em casa, porque as au pairs queriam ficar longe da família, né, que elas trabalhavam no final de semana pra não ter que cuidar de criança, enfim, gente, uma bagunça. Depois que eu morei com a Isa dividindo esse quarto, eu me mudei pra um outro quarto que ficava no segundo andar de uma casa. E assim, tinha a casa era embaixo, a casa da Marcinha, inclusive, a gente também tem amizade até hoje. A casa da Marcinha era embaixo, ela era a landlord, né? Ela era responsável da casa, ela era dona da casa. E aí em cima, no segundo andar, quando você subia a escada, tinham 2 quartos, um banheiro e aí tipo uma mini cozinha, mas que não tinha geladeira, era só tipo assim uma mesinha pra você sentar, pra você comer. E aí, tipo, eu ficava num quarto, tinha um rapaz, um senhor... Ah, eram 3 quartos, na verdade, gente. Então era, tipo, um quarto aqui, um aqui, o banheiro e essa mini copa. E aí, era um rapaz que morava nesse quarto aqui e o pai dele no quarto do lado, no meu lado do quarto. E essa época foi bem época de inverno, então fazia muito, muito, muito frio. Então, quando eu queria alguma coisa que eu queria do supermercado, que fosse de geladeira, eu simplesmente deixava lá de fora da janela. Eu não precisava de geladeira, entendeu? Pra vocês terem noção do perrengue. Então, se eu queria tomar um vinho, eu deixava do lado de fora, o vinho ficava gelado. Meu champanhe, que era só o que eu gostava de tomar. E quando nevava, principalmente, eu pegava o champanhe e colocava no gelo, né, do lado de fora e gelava. Mas eu também deixava frios, deixava margarina, porque não tinha geladeirinha. Então, assim, isso eu tava aqui já o quê? Ai, não vou lembrar, poucos meses. Foi meu primeiro inverno aqui. Só que aí, gente, lá vai outro perrengue. Assim, gente, ó, eu ocultei muitos outros perrengues pra não ficar batendo na mesma tecla ali naquele grupinho, tá? Mas tivemos outros perrengues, alguns que eu não gostaria até de falar por questões de, enfim, de não trazer problema e energia pra mim. Mas esse senhor começou a implicar comigo. E a Marcinha tá de prova. Marcinha é minha amiga até hoje, que era a landlord na época. E ela tá de prova da implicância desse senhor. E vocês não têm noção o inferno que ele fez na minha vida. E eu vou contar pra vocês no próximo capítulo.